Achamos? Todo problema complicado exige uma solução simples. Não deve ser, para todo problema Não. complicado existe uma solução simples e errada, diz ele Uhum. aqui. Olha, vamos seguir a sugestão do Sérgio? Vamos. Então, Edu, faça as honras da casa, por favor. Antônio Corrêa de Lacerda é presidente do Conselho Federal de Economia, professor da PUC de São Paulo, ou seja, um economista. Professor, muito bom dia. Bom dia a vocês, a todos que nos acompanham. Uma grande satisfação estar falando com vocês aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui na Bandeirantes. Eu já vou começar, como sugeriu o ouvinte, né? Soluções complicadas para problemas complicados. A gente tem ouvido vários economistas. Vários. Já vou levantar a bola para o senhor cortar, hein? A gente tem ouvido vários economistas. Ontem, por exemplo, aqui no Jornal da Bandeirantes, a gente ouviu um economista que é reconhecido pela sua qualidade e pelo seu preparo, que é o Marcos Lisboa. E, fundamentalmente, ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, é o presidente do INSPER. Fundamentalmente, ele disse assim, olha, não adianta fazer nada agora para o petróleo, que é medida que depois, lá na frente, a gente vai pagar esse preço. Nós fizemos 10 anos atrás, e veja agora o que está acontecendo, ao que eu ponderei da seguinte maneira. A mim está parecendo, muitas vezes, que a gente chega com o doente no hospital com dor no coração. E aí, ele entra na sala, lá, vai o médico leva lá para dentro, na sala de cirurgia, depois volta ao médico. Diz assim, olha, nós fizemos uma intervenção, vai melhorar a circulação do paciente, que tem tudo para melhorar a circulação do paciente, tem tudo para deixar com que as coisas funcionem muito melhor lá para frente. Então acho que a intervenção agora já foi pensando no futuro, porque a gente não pode pensar só nesse momento, a gente tem que pensar lá na frente, porque senão outros problemas vão acontecer. E daí a gente pergunta, então deixa eu falar com o paciente, deixa eu falar com meu pai, com a minha mãe. Aí o médico responde assim, não, ele morreu. Como assim? Não, eu preparei tudo lá para o futuro, né? Só que, infelizmente, o paciente morreu. Não está dando um pouco dessa sensação, doutor Antônio Corrêa de Lacerda? Porque a gente precisa, o brasileiro médio, na média, o brasileiro precisa resolver o problema hoje. Porque tem muita gente, nós estamos falando de um número muito expressivo da nossa população, ganha menos de 3 mil, 4 mil reais por mês. Tem como solucionar, ou pelo menos equalizar um problema com relação ao combustível agora, sem deixar... Porque parece que só pode resolver para frente. Logo, como eu falei para o senhor, eu já ia criar um problema logo de saída. Se eu resolver. Problema, até porque me permite esclarecer a você e aos que nos acompanham que existem economistas de diferentes tendências, não é mesmo? Então, existem aqueles economistas que são mais privatistas, vamos chamar assim, ou liberais, que entendem que as coisas têm que ser resolvidas pelo mercado, tá certo? Eu não estou entre esses economistas. Aliás, uma grande referência para mim é o John Maynard Keynes, né, que é considerado um dos melhores economistas da história. E, por acaso, ele tem uma frase que bate exatamente com o exemplo que você acabou de dizer. E a frase do Keynes é o seguinte, no longo prazo todos estaremos mortos. Então eu tenho que criar soluções que atendam o presente sem comprometer o futuro. Não existe almoço grátis, essa é uma outra frase de um outro economista famoso da linha exatamente oposta a Keynes, que é o Milton Friedman, que é um liberal, era um liberal, né? Que não existe almoço grátis. Então, mas como compartilhar essas duas coisas? Está exatamente na ideia do desenvolvimento sustentável. Bom, traduzindo isso para o que nós estamos discutindo. Por que eu e outros economistas defendemos que setores estratégicos, aqueles que afetam a vida do cidadão, da nação, têm que permanecer sob controle estatal? Tá certo? É o caso do petróleo, da energia e de muitos outros casos. O que dizem os economistas liberais? Não. Privatize e deixe que o mercado resolve. Por que eu acho, eu e os economistas que defendem uma intervenção estatal mais forte, é que, especialmente no caso de setores estratégicos,
monopólios e oligopólios. O que são monopólios e oligopólios? São uma ou poucas empresas que controlam o mercado. Você não pode deixar isso ao sabor do mercado, porque, primeiro, você vai correr um risco seríssimo de segurança de abastecimento. Então, nós estamos falando de segurança alimentar, segurança energética, segurança hídrica. Segundo, você vai jogar aos leões o consumidor, o cidadão, que não tem nenhuma força para isso. Então, mesmo naqueles casos em que haja uma privatização, você tem que ter o poder regulatório do Estado muito forte para proteger o mercado e o cidadão, porque o mercado não são só as empresas, são também os cidadãos. Eu vou dar um exemplo aqui que é sempre utilizado como um sucesso e que eu discordo, não é sucesso. Normalmente, quando surge o tema da privatização, não, veja a telefonia, lembra-se como é que era difícil obter um telefone, era muito caro, veja, hoje todo mundo tem telefone. Bom, em primeiro lugar, isso não decorreu da privatização somente, decorreu de uma mudança tecnológica que foi mundial. Então, houve um barateamento com a telefonia móvel, né, de forma que todos puderam, ou a maioria pôde ter acesso. Agora, a regulação desse setor no Brasil é precária. O consumidor, coitado, fica na mão das operadoras e ele fica sem alternativa, porque é um oligopólio, 2, 3 empresas que controlam, te exploram, aí você reclama. Quando você se cansa e vai para uma outra operadora, você corre o risco de ter os mesmos problemas. Que problemas são esses? Serviço péssimo, né? Serviço muito ruim de atendimento ao usuário, ao consumidor. Segundo, tarifas absurdas, muito caras. As nossas tarifas praticadas no Brasil são muito ruins. Por que eu estou falando isso? Porque, para mim, é o anti-exemplo da privatização. Ao contrário do que os liberais dizem, que é um sucesso, para mim é um fracasso, porque não é só você permitir o acesso, é também um preço justo, um serviço de qualidade. Né? Não que o consumidor, como todos nós que já tivemos essa experiência, ligar para a operadora e ficar lá sendo atendido por robôs, né? Perdendo horas para tentar resolver o seu assunto. Alguém poderá dizer, não, mas se você recorrer à Anatel, a Anatel resolve. É verdade. A Anatel resolve mediante reação. Ela não tem uma ação prévia de garantir que todos possam ser bem atendidos. Professor, bom dia, um prazer tê-lo aqui conosco. E olha, o senhor me aliviou tanto agora com esse exemplo, porque eu achei que eu estava ficando louco. Porque eu sou do tempo, o Edu também é, ele nega, mas ele é também. O meu pai, meus cabelos não negam. Meu pai faleceu sem ver instalarem o telefone em casa. Ele fez assinatura, aquele tempo demorava. Plano de expansão. Plano de expansão. Ele não viu o telefone. Ele morreu meses antes do telefone ser instalado. Tanto que aquele telefone a gente olhava para ele, dava uma impressão ruim por causa disso. E a gente declarava no imposto de renda, né, professor? Linha telefônica. Isso, chegou, Agostinho, você se lembra, né? Que chegou a custar no mercado paralelo, porque como o plano de expansão demorava muito a instalação, existia um mercado paralelo de troca de telefones de venda. Chegava a custar em algumas áreas o equivalente a $5.000, ou seja, em valores de hoje, R$25.000. Loucura. E a gente acompanhou isso tudo, aí veio a telefonia e tal, né? O pessoal que veio depois disso não sabe dessa história, mas isso nunca me convenceu. Eu tô até me estendendo nisso porque eu tô aliviado. Eu achei que eu tava ficando maluco, porque para mim o que foi feito, foi o que o senhor falou, foi o avanço tecnológico, ele por si mesmo, ele viria de qualquer forma, e no Brasil deu muito errado. A telefonia no Brasil funciona muito mal e porcamente, e não sei se o 5G vai resolver isso, porque são as mesmas empresas que vão tratar do 5G. Então tenho lá minhas dúvidas. Mas muito obrigado por me mostrar que eu não estou tão maluco assim. Agora, em relação ao combustível, a partir do que o senhor falou, professor, em que medida o processo de privatização da Petrobras está sendo nocivo agora? É lógico, tem a crise na Ucrânia, teve a pandemia, isso ninguém nega. Mas em que medida a nossa privatização feita da forma que está sendo feita está atingindo
nocivamente o nosso mercado e provocando esse aumento abusivo do combustível, professor? Eu vejo o seguinte, que apesar da Petrobras ser ainda uma empresa de controle estatal, quer dizer, se nós pegarmos as ações, né, e ver a participação de cada um, a União tem ainda um poder de formação de opinião e de decisão muito forte, porque ela tem a maioria ainda das ações. Mas a lógica que está presente na gestão atual da Petrobras é uma lógica privatista, né? Então, essa lógica privatista está adotando a seguinte política de preço, né? Que é a paridade de preço internacional. Então, o preço do petróleo subiu no mercado internacional, ele é imediatamente repassado para o mercado brasileiro, mediante também a cotação do real frente ao dólar no mercado brasileiro, tá certo? Então, nós temos dois impactos. Um que é o preço internacional do petróleo e o outro que é a cotação cambial, né? Quer dizer, a desvalorização quando ocorre do real. Circunstancialmente, nos últimos 2 meses, houve uma valorização do real, ou seja, o dólar ficou mais barato. Ele tinha chegado a 5,70, 5,80, ele caiu para pouco mais de R$5. Bom, mas tudo isso é muito volátil. O que me parece que seria o mais justo embora nós somos praticamente autossuficientes em petróleo, quer dizer, o Brasil consegue produzir grande parte do petróleo que consome, ele só não consegue ser totalmente autossuficiente porque ele não tem uma capacidade de processamento. Um ouvinte lembrou muito bem, dizia assim, poxa, mas se a Petrobras tem tanto lucro, por que não investe mais em refinarias? Não é? Então essa seria uma questão também relevante a ser considerada. Mas mesmo considerando o quadro atual, você tem uma situação privilegiada do Brasil relativamente a 20, 30 anos atrás, quando você não tinha autonomia. Então, ao mesmo tempo que não dá para você congelar os preços e ignorar o mercado internacional, também não é possível você ficar repassando imediatamente todo o preço internacional para o mercado doméstico, porque isso vai gerar um efeito benéfico para a empresa. Só que hoje, grande parte desses dividendos, quase 50% das ações, estão na mão de particulares, de privados, inclusive no mercado exterior. Então, no ano passado, como já foi aqui lembrado, a Petrobras distribuiu mais de 100 bilhões de reais de lucros. Isso não é ilegal, isso é absolutamente legal. Só que não é lógico. Por que eu digo que não é lógico? Porque significa que a empresa está tendo um lucro exorbitante, tá certo? Em cima da população brasileira, do consumidor brasileiro. Então nós temos que ter mecanismos que, primeiro, que amenizem essa volatilidade, tanto do preço internacional do petróleo, quanto da cotação do real e do dólar. E criar alternativas para que o consumidor não seja tão onerado. Porque, na verdade, esse reajuste que está ocorrendo já há muito tempo, está onerando quem? O trabalhador mais pobre. Alguém poderá dizer assim, mas o trabalhador mais pobre, ele não tem carro, né? Não, de fato ele não tem carro, só que tudo que ele consome, né, é afetado por isso. Primeiro, o próprio gás de cozinha, né? Segundo, todos os alimentos e produtos que ele compra são transportados no Brasil majoritariamente por rodovias, né, que usam óleo diesel, gasolina, etc., e que, portanto, acabam repassando tudo isso ao consumidor. Então, nós acabamos onerando excessivamente o consumidor, e especialmente aquele de menor renda, né? Então, num período tão difícil como o que nós estamos vivendo, crise econômica, pandemia e agora a guerra, isso torna a vida das pessoas muito difícil, porque o custo de vida está subindo muito. Nós estamos conversando com o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é economista, professor da PUC de São Paulo. Também é uma referência do Conselho de Economia, uma vez que é o seu presidente. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que é hora de investir em fábrica, entre aspas, de petróleo. Porque a matriz energética do mundo está mudando. Isso foi assunto ontem da presidente da Comissão Europeia, da Comunidade Europeia, Ursula von der Leyen. Ela falou disso, sobre mudança de matriz energética, que a gente não pode deixar uma necessidade
de se discutir petróleo, evidente nesse momento, eclipse ou paralise um processo que há 3 meses, 4 meses, estava sendo discutido lá em Glasgow como inevitável. Inevitável troca de matriz, não só para a temperatura da Terra, como para a própria economia. O presidente Biden dos Estados Unidos é que defende isso, que a mudança de matriz energética para a tal da economia verde vai gerar empregos e não acabar com eles, que era o que dizia o presidente dos Estados Unidos anterior, o presidente Trump. É hora de fazer investimento em petróleo? Senhor? É hora de planejar, né? Nós precisamos resgatar o bom e velho planejamento. E eu acho que eu já fiz aqui essa crítica, né, ao governo atual que extinguiu o Ministério do Planejamento, por exemplo, né? E toda a visão de planejamento estratégico, que é fundamental. Então, o Brasil, ele tem uma situação privilegiada do ponto de vista energético, porque ele tem uma matriz energética extremamente limpa, já que constituída em grande parte de energia renovável. O petróleo é um bem em extinção? É um bem em extinção. Ele tenderá a ser substituído nas próximas décadas. Mas hoje nós ainda dependemos do petróleo. Então, o que eu preciso é ter um planejamento para usar os recursos, trazendo o setor privado, mas atenção, com regulação, essa é a diferença, tá certo? Então, eu preciso atrair o setor privado em suprir todas as necessidades de investimento dentro de um plano energético, um plano decenal, pelo menos, que abarque os próximos 10 anos, para a sustentabilidade da matriz energética brasileira, né? Então, de forma a diminuir a dependência. Mas esse, como eu falei, não é o fator principal hoje. O Brasil já tem uma razoável autossuficiência petrolífera. Mas o que ele precisa criar é uma matriz mais justa de precificação dos combustíveis e o seu repasse ao consumidor final. Eu acho que essa é uma questão que o Estado tem que regular de uma maneira justa, né? Nós temos ainda a vantagem de a União ser controladora da Petrobras, por exemplo, embora no mercado de distribuição tenha havido uma privatização muito grande, mas é preciso ter um órgão regulador forte, né, para garantir que o consumidor não seja lesado. Nós estamos conversando com o professor Antônio Correia de Lacerda, que é presidente do Conselho da Federação de Economia e também professor da PUC aqui de São Paulo. Professor, o senhor estava falando de planejamento, que está faltando, né, um bocado, e eu estava lembrando do nosso Fundo Soberano do Brasil, que, se eu não estou enganado, foi extinto em 2018. E o que se falava, enfim, é que era mais ou menos uma poupança que o Brasil teria, como tantas nações têm, para momentos de crise. E a gente vive, né, a gente vai de solavancos assim, vai de crise em crise. E essas últimas agora foram pesadíssimas mesmo, como o senhor falou, a pandemia e agora essa guerra. O Fundo Soberano brasileiro, ou algo nesses termos, faz falta? Seria algo que seria não uma solução, mas um alento para essas crises todas que nos atingem, professor? A visão de planejamento, de criação de fundos de segurança seriam relevantes. O melhor exemplo que eu conheço, nesse caso de formação de fundo soberano, baseado, por exemplo, na receita do petróleo, é o caso da Noruega, né? A Noruega constituiu um fundo que é abastecido por uma parte da receita ao longo das décadas, né, obtida com o petróleo, e esse fundo serve para ações estratégicas, ligadas à ciência e tecnologia, economia verde, enfim, tudo o que é necessário. Então, infelizmente, no Brasil, tem prevalecido uma visão meramente privatista, né, e que abre mão do próprio planejamento, né? O Brasil tem uma outra riqueza importante, que são as reservas cambiais. O Brasil tem 360, 370 bilhões de dólares de reservas cambiais, que são exatamente uma segurança para que você possa, naqueles momentos de crise, por exemplo, de uma desvalorização cambial, o Banco Central intervir no mercado para evitar essa desvalorização, não é? Então, isso ocorreu, se a gente lembrar
2019, início de 2020, a cotação do real frente ao dólar estava em R$4, né? Hoje está em 5, já tinha passado de 5,50 há um tempo atrás, retrocedeu um pouco. Então, um exemplo do que você pode fazer com o uso das reservas ou lastrear os instrumentos que você tem outros instrumentos que não o dólar, papel, moeda, né, para controlar o mercado cambial. Só que tudo isso que nós estamos falando fere a lógica privatista que prevalece no governo atual, né, que apequenou a visão econômica, juntando os 5 antigos ministérios num único, né? Então, o antigo Ministério da Fazenda, do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio, Trabalho e Emprego, que já tinha incorporado no governo termo e Previdência Social, num único Ministério da Economia, que em tese, um ministério poderoso, mas que não tem poder nenhum, porque ele não tem braços, ele não tem interlocução, ele não tem especialidade, né, para aproveitar as melhores práticas, né, internacionais, e a exemplo do que as empresas fazem, né, elas chamam isso de benchmarking, né, que é você verificar as melhores práticas do mercado e adaptar a sua empresa. Então, o mesmo vale para o país nesse sentido. Você pode e deve aproveitar as boas experiências internacionais para não incorrer em erros que você esteja cometendo. Claramente, na questão da precificação dos combustíveis, há um erro muito grave e que, dadas as características brasileiras de um país extremamente desigual, né, extremamente injusto, isso se agrava e faz com que a concentração de renda piore, porque o acionista da Petrobras é beneficiado, mas o consumidor, o cidadão, é extremamente prejudicado. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, para encerrar da minha parte, olhando para o futuro bem imediato, ontem a FAO, que é o braço das Nações Unidas para alimentação, para a fome, consequentemente, diz que o impacto mais visível ou imediatamente visível dessa crise que acontece no Oriente Médio, eu estou com o Oriente Médio na cabeça, no leste europeu, afetará o Oriente Médio, inclusive, que é regiões da Ásia e da África subsaariana, partes mais pobres do mundo. A estimativa da FAO é de que 20% seja o acréscimo no preço dos alimentos na média. Isso vai jogar 13 milhões de pessoas no estágio considerado de fome, 13 a mais do que nós já temos. É possível fazer alguma coisa para minimizar esse tipo de impacto imediatamente? Ou, como a gente estava conversando, são modelos, e para alteração de modelos é necessário, primeiro, uma definição pela mudança, ou não, e tempo para que essas coisas aconteçam? Bem, é possível sempre, sim, você ter políticas internacionais, né, acordos internacionais que visem a socorrer determinadas regiões que se sintam mais prejudicadas pelo efeito da guerra. O que ocorreu nos últimos 30 anos foi a chamada globalização da economia. Então, nesse interregno, o que houve foi um aumento do poder das chamadas cadeias internacionais de valor. O mundo hoje é muito dependente entre si, entre os vários países, no fornecimento de matérias-primas, no fornecimento de energia e no fornecimento de alimentos. Então, você precisa ter órgãos internacionais reguladores, a exemplo do que defendia para o país, para que você possa ter políticas de atendimento àqueles países ou aquelas regiões que sejam mais afetadas pela guerra, né? Então, isso é fundamental, e a própria preservação da ordem econômica internacional. Quer dizer, se nós quisermos ter um clima de paz, né, nós temos que cuidar da segurança alimentícia, da segurança energética, da segurança hídrica e, sobretudo, a segurança das pessoas, que elas possam ter a liberdade de migrar quando se sentirem afetadas, por exemplo, por uma guerra como essa que ocorre na Rússia e Ucrânia. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom final de semana para o senhor. Até uma próxima, professor. Obrigado para vocês também e todos que nos acompanham.